Paz do Senhor, tudo bem? Eu vou ler João, capítulo 16, versículos 12 e 13, diz assim: Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Eu creio que nessa passagem fica muito clara que a ausência do Espírito Santo impedia aquele povo de suportar o nível da revelação que Jesus queria dar. Sabe, a questão não era simplesmente ouvir a revelação, mas conseguir carregar, ter a capacidade de carregar aquilo que Jesus estava propondo. O mesmo depósito de glória que havia em Jesus, ele só seria possível vir até nós através da presença do Espírito Santo, através de algo, um coração que suportasse o peso da glória de Deus. Eu tenho vivido um processo e há um tempo eu tenho orado por um lugar de dependência total. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, inclusive, sobre dependência. E esse processo é um processo longo, é um processo que quando Jesus começou a me levar para esse lugar de dependência, eu entendi aquilo que eu realmente estava pedindo e como aquilo é precioso e ao mesmo tempo é dolorido, mas é necessário. Sabe, eu creio que nesse momento Deus ele tem pressionado a igreja, levado ela a um lugar de dependência, mas esse processo ele tem sofrimento, sim, é um processo árduo, é um processo longo, mas é um processo que tem uma recompensa, e a recompensa é conhecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, qualquer pessoa que não anseie por mais disso, ela ainda não nasceu de novo. Ser guiado pelo Espírito Santo e ser um templo do Espírito Santo é algo primordial na vida de um cristão. Se nós não estamos nos movendo através desse mesmo Espírito e existindo através desse Espírito, nós ainda estamos mortos e presos em nossos delitos e em nossos pecados. A gente precisa nos submetermos a Deus e falar: Jesus, nos guia através do Teu Espírito Santo. Sabe, ontem eu estava lendo um livro, chama A Igreja do Fim, do Gabriel Cantarino, e eu achei muito engraçado que o capítulo que eu li era exatamente o que Jesus estava trabalhando no meu coração. E eu falei, eu preciso falar disso, e eu preciso trazer um pouco desse conhecimento, um pouco daquilo que está escrito nesse livro, porque é muito precioso, é muito rico. E lá um dos exemplos que o Canta dá, eu não sei se eu falei o nome do livro, mas é A Igreja do Fim, do Gabriel Cantarino. E um dos exemplos que o Canta dá, ele é o exemplo de um carro. É como se a gente estivesse num carro, a gente está no volante, a gente está dirigindo e a gente pergunta para o Espírito Santo onde ele quer nos levar. Como se ele fosse o GPS, que a gente escreve lá, destino, eternidade com Cristo, e aí a gente segue essa rota. Mas, irmãos, quantas vezes a gente seguindo o GPS, a gente não desvia o caminho porque está trânsito e espera ele recalcular a rota? Sabe, viver num lugar de dependência não é viver sentado no volante perguntando ao Espírito Santo o que fazer, mas é você abrir mão do volante, desligar o GPS, sentar no passageiro e falar: Espírito Santo, conduza esse carro e me guie por onde o Senhor quer ir. Sabe, nos dias de Moisés, a nuvem de Deus ela era uma manifestação da presença gloriosa de Deus e ao mesmo tempo do pastoreio de Deus. Porque de dia a nuvem ela protegia aquele povo do sol e à noite o fogo iluminava o caminho. E quando a nuvem se movia, os anciãos eles eram responsáveis por acordar a sua tribo e ajudá-las a seguir essa nuvem. Ou seja, a nuvem ela marcava o ritmo da jornada. E eu creio que o Espírito Santo, a partir do momento que Jesus ressuscitou, se tornou a nuvem de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo é a manifestação da presença gloriosa de Deus e ao mesmo tempo é aquele que nos guia e nos direciona. Se Ele está se movendo para cá, nós nos movemos porque Ele está no volante, não nós. Se Ele se move para lá, nós nos movemos para lá porque Ele está na direção. Sabe, viver nesse lugar de dependência e abrir mão para que o Espírito Santo nos conduza completamente não é algo fácil, não é algo repentino, é um processo, mas que vale a pena. Sabe, é um processo, mas que vale a pena. Quando
Quando os anciãos em Apocalipse 4, eles tiram as suas coroas e lançam aos pés do Cordeiro, é assim a gente deve fazer também, tirando as nossas coroas e falando assim: Jesus, isso é importante para mim, mas eu tiro e eu lanço aos seus pés porque o Senhor é mais importante. Senhor, isso vale muito para mim, mas eu tiro isso e lanço aos seus pés porque a sua presença vale mais. Sabe, que nós venhamos a construir um altar para o Senhor, e um altar que suporte o peso da manifestação gloriosa de Deus. Um altar que tenha um trono sobre ele, que nesse trono esteja sentado o Senhor, e nós venhamos entregar a nossa vida como sacrifício vivo. Sabe, muitas vezes a gente quer nos entregar como sacrifício, mas nós não construímos um altar para o Senhor. Então, que nas nossas vidas, que nós venhamos viver com o coração em chamas, construindo um altar para o Senhor reinar, para o Senhor receber as nossas vidas como sacrifício. E um altar que suporte o peso da glória de Deus, porque é um altar que não é construído pelas nossas mãos, mas é construído pelo Espírito Santo através da nossa intimidade, da nossa conversa com Ele. Homens e mulheres com o coração em chamas, que nós venhamos ansiar e desejar ser íntimos do Espírito Santo até que o Senhor venha. Tem uma música que ela diz: com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é para te conhecer. O meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são para ti. Que nós venhamos viver dessa forma, ansiando e desejando a volta do nosso amado, e que todos os nossos dias, tudo que nós fazemos, seja para a honra e glória dele, porque ele é digno de tudo, ele é digno de todas as coisas, não há outro como nosso Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir com as suas vestes gloriosas. Que nós venhamos a viver fascinados e apaixonados por esses olhos como chamas de fogo, que nós venhamos ser fascinados pelo Espírito Santo, que é a presença gloriosa de Deus, que nós venhamos ansiar e desejar a volta do nosso amado, e enquanto ele não vem, que nós venhamos viver com o coração em chamas, queimando e desejando mais intimidade. Senhor, nós estamos em um nível profundo, mas eu oro para que a sua igreja vá ainda mais fundo, porque essa profundidade, ela não tem fim. Quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer, porque mais ele tem a nos revelar. Ele é poderoso e ele é glorioso e ele é digno de tudo que nós temos e tudo que nós somos. Que nós venhamos a buscar e desejar esse lugar de dependência e vivermos completamente debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Amém?